Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e trabalho com matemática. Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu preciso lhe passar algumas informações. A princípio, as nossas videoaulas são destinadas aos alunos dos nonos anos do Colégio Eufrásio. Os slides que utilizamos são basicamente o conteúdo do livro Praticando Matemática, porque este é o livro didático que adotamos nesse colégio. Mas se você não é um dos nossos alunos, não se preocupe. É sempre um prazer poder ajudá-lo. Dando continuidade aos estudos de potenciação e radiciação, nessa nona aula nós iremos abordar o tema adição e subtração de radicais. Vamos então para os objetivos dessa aula. E o que se espera com essa aula? Espera-se que você identifique radicais semelhantes, efetue adição e subtração com radicais semelhantes e resolva problemas que possuam adição e subtração com radicais semelhantes. E vamos para a aula de hoje. Antes de iniciarmos nossos estudos com os radicais, vamos relembrar um pouco de adição e subtração com expressões algébricas. Veja, na expressão algébrica 5x mais 9y mais 2x mais 4y, só podemos somar os termos semelhantes. 5x mais 2x igual a 7x. 9y mais 4y igual a 13y. Lembrando que termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, ou seja, mesma letra com o mesmo expoente. Dois radicais são semelhantes quando possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Veja, 7 raiz cúbica de 2 e 5 raiz cúbica de 2 possuem o mesmo índice 3 e o mesmo radicando 2. Por isso são chamados de radicais semelhantes. Veja outros exemplos. São semelhantes 2 raiz quadrada de 5 e 3 raiz quadrada de 5. Raiz quinta de 34 e 10 raiz quinta de 34. E não são semelhantes raiz quadrada de 6 e raiz cúbica de 6. Repare que o primeiro radical tem índice 2 e o segundo tem índice 3, embora os dois tenham radicando 6. Também aqui, 5 raiz quadrada de 3 e 5 raiz quadrada de 8 não são semelhantes, porque, embora os dois radicais tenham o mesmo índice, possuem radicandos diferentes. O primeiro radical tem radicando 3 e o segundo radicando 8. Muita atenção para não errar. Dois radicais só serão semelhantes se tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. Agora veja essa expressão com radicais. Nela encontramos radicais semelhantes. Aproveitando as ideias da expressão algébrica, se trocássemos nessa expressão raiz quadrada de 2 por x e raiz quadrada de 3 por y, como você resolveria essa expressão? Então, faça do mesmo jeito. 5 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 2 são semelhantes. 5 mais 7, 12. E 6 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3, que também são radicais semelhantes. 6 menos 2, 4. Então, ficamos com 12 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 3. Da mesma forma que na expressão algébrica, expressões com radicais, nós iremos somar ou subtrair os valores que multiplicam os radicais semelhantes. Veja outros exemplos de expressões envolvendo adição e subtração de radicais. Em amarelo, teremos raiz cúbica de 5 e em azul, raiz quarta de 7, que serão os radicais semelhantes. Então, faremos 8 raiz cúbica de 5 menos 10 raiz cúbica de 5 igual a menos 2 raiz cúbica de 5. Raiz quarta de 7 mais 2 raiz quarta de 7 menos 9 raiz quarta de 7, teremos então menos 6 raiz quarta de 7. Tanto na expressão algébrica como na expressão com radicais, você só pode efetuar adições e subtrações com termos semelhantes ou radicais semelhantes. Se tiver dúvida, troque por dinheiro. Você só pode somar real com real, dólar com dólar
euro com euro. Veja agora essa outra expressão. Repare que a expressão não tem radical semelhante à raiz quadrada de 3. Por isso, nós a reescrevemos e efetuamos as operações com a raiz quadrada de 7. 5 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 7 dá menos 1 raiz quadrada de 7, mais 2 raiz quadrada de 7 igual a raiz quadrada de 7. Agora repare nessa expressão. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 32. Aparentemente, não há radicais semelhantes. Porém, nós podemos simplificar essas raízes. Se você reparar bem, a raiz quadrada de 50 pode ser reescrita como raiz quadrada de 25 vezes 2. E a raiz quadrada de 32 pode ser reescrita como raiz quadrada de 16 vezes 2. Aplicando as propriedades dos radicais, nós podemos transformar essa raiz quadrada de um produto em produto de raízes quadradas. Veja, raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. Extraindo as raízes exatas de 25 e de 16, nós teremos então raiz quadrada de 25 é igual a 5 vezes raiz quadrada de 2, 5 raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 16, que é 4, vezes raiz quadrada de 2, mais 4 vezes raiz quadrada de 2. Veja que a expressão original, raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 32, ela pode ser reescrita como a raiz quadrada de 50 simplificada é 5 vezes raiz quadrada de 2, e a raiz quadrada de 32 fica como 4 raiz quadrada de 2. Repare que radicais que inicialmente não eram semelhantes tornaram-se semelhantes depois de simplificados. Então, podemos efetuar agora a adição. 5 mais 4 igual a 9 raiz quadrada de 2. Então, cuidado! Antes de dizer que dois radicais não são semelhantes, verifique se eles não podem ser simplificados. Se puderem, faça a sua simplificação e aí sim verifique se são semelhantes ou não. Vamos resolver um problema de geometria agora. Um quadrado tem área de 32 centímetros quadrados. Qual é a medida de seu perímetro? Lembre-se que perímetro é contorno. Então, calcular o perímetro de uma figura é dar uma volta completa em torno dessa figura. É sair de um ponto, dar a volta e chegar ao mesmo ponto. Então, calcular o perímetro é somar as medidas de todos os seus lados. O perímetro do quadrado é igual à soma das medidas dos seus lados. Portanto, precisamos descobrir primeiro a medida do lado do quadrado. Se a área do quadrado é de 32 centímetros quadrados, a medida de seu lado está entre 5 e 6 centímetros, pois 5 ao quadrado dá 25 e 6 ao quadrado é igual a 36. O 32 está entre 25 e 36, que são quadrados perfeitos. Então, a sua raiz estará entre a raiz quadrada de 25, que é 5, e a raiz quadrada de 36, que é 6. Isso significa que o perímetro estará entre 20 centímetros e 24 centímetros. Como a raiz quadrada de 32 está entre 4 e 5, os quatro lados somados estará entre 20 e 24, já que 4 vezes 5 é 20 e 4 vezes 6 é 24. A área do quadrado é A igual a L elevado ao quadrado, onde A é a área e L é o lado do quadrado. Como nesse caso a área mede 32 centímetros quadrados, então L ao quadrado é igual a 32. Passando esse 2 que está na forma de potência para o segundo membro em sua operação inversa, temos então L igual a raiz quadrada de 32. Podemos simplificar esse radical lembrando que 32 pode ser reescrito como 16 vezes 2. Então, raiz quadrada de 32 é igual a raiz quadrada de 16 vezes 2.
Aplicando a propriedade da radiciação, podemos reescrever essa raiz de um produto como um produto de raízes. Ficamos então com raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, então temos 4 raiz quadrada de 2. Ou seja, o lado do quadrado mede 4 raiz quadrada de 2 centímetros. Agora podemos calcular o perímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados do quadrado. Como o quadrado tem 4 lados iguais, somamos 4 raiz quadrada de 2 4 vezes e ficamos com perímetro igual a 16 raiz quadrada de 2 centímetros. Se quisermos um valor aproximado para esta medida, podemos usar a raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,41 e fazer 16 vezes 1,41 e temos então 22,56. O perímetro do quadrado é de aproximadamente 22,56 centímetros. O resultado confere com a previsão inicial. Agora é só fazer exercícios. Lembre-se, só se aprende matemática fazendo, praticando. Na próxima aula, veremos cálculos com radicais. Bons estudos e até a próxima!